Eu gostaria nessa noite de falar sobre um tema que a gente sempre ouve uma frase semelhante. Quero falar hoje sobre o caminho da promessa. A nossa vida aqui na Terra é uma jornada, é um caminhar em direção à promessa de Deus. E eu acredito que todos nós aqui alguma vez já ouvimos essa frase de alguém falando assim: Deus tem uma promessa para você. Quem já ouviu essa frase? Deus tem uma promessa para realizar na sua vida. E às vezes a gente se anima com essa promessa e confundimos em alguns momentos sentimentos humanos, desejos humanos com a promessa de Deus. E a gente passa a acreditar que a nossa vontade é a vontade de Deus. Desejos, expectativas humanas nossas são a promessa de Deus. Eu tenho uma história de um amigo, na solteirice dele. Ele começava a gostar de uma menina, e aí ele chegava para essa moça e falava: eu tive um sonho com você. Deus me falou que você é a minha promessa. E aí, acabava que não dava certo. Aí ele começava a gostar de outra menina. Aí ele chegava nessa outra menina: eu tive um sonho com você. Deus me falou que você é a minha promessa. E ele ia tentando, ele ia em busca da promessa dele. Mas isso acabou deixando ele queimado, né? Todo mundo conhecia ele pelo homem que tinha o sonho da promessa. E às vezes a gente acaba confundindo promessas que na verdade são expectativas nossas, e falamos: Deus falou comigo, Deus tem uma promessa para mim, mas na verdade são experiências e expectativas humanas. Mas eu também tenho um outro exemplo, não vou falar de casamento hoje, mas eu tenho um outro exemplo de casamento, sobre a Corrie ten Boom. Quem já ouviu falar dessa mulher? Corrie ten Boom. Ela foi uma mulher que viveu, é uma mulher holandesa que viveu no período da Segunda Guerra Mundial. E ela dedicou a sua vida para salvar judeus em sua casa. E a história dela está escrita no livro que eu trouxe aqui, O Refúgio Secreto, da editora Betânia. E a história assim dela é uma história extraordinária de uma mulher que viveu uma devoção a Deus extrema. E aí tem um capítulo que fala sobre uma decisão que ela teve relacionada ao casamento. Ela viveu uma desilusão amorosa de um homem que ela gostava, um rapaz que ela gostava, e aquilo deixou ela profundamente abalada, triste. E aí ela registra, eu vou ler aqui uma parte do livro, que ela registra uma decisão que ela tomou diante do Senhor. E ela diz o seguinte: nessas questões de amor, eu ainda cursava o jardim de infância, não tinha tanta experiência. No momento, a minha tarefa era desistir de meus sentimentos por Karel, que era o homem que ela havia se apaixonado, sem me desfazer da alegria e do encantamento que ele me trouxera. Assim, naquele instante, deitada na cama, eu sussurrei uma longa prece: Senhor, eu te entrego este meu sentimento por Karel. Meus planos para o futuro, tu sabes. Dá-me a tua maneira de ver Karel. Ajuda-me a amá-lo do teu modo, tanto quanto tu o amas. Nesse momento, Corrie abriu mão deste sentimento e ela decidiu esperar pela vontade de Deus, pela promessa de Deus. E a história é muito interessante porque Karel foi o último homem por quem Corrie se apaixonou. Depois que ela abriu mão do sentimento por Karel, ela nunca mais na sua vida se apaixonou por outro homem. Ela não se casou. E naquele momento ela estava abrindo mão disso, de uma expectativa, de um desejo matrimonial, mas Deus tinha uma outra promessa para ela. Ela dedicou a sua vida para a obra missionária, mesmo solteira, ela dedicou todos os seus dias para fazer conhecido o amor do seu amado. E Corrie ten Boom aí conta essa história nesse livro sobre tudo que ela passou ali na Segunda Guerra Mundial.
Então, às vezes, a gente acaba projetando como se fosse de Deus desejos e anseios do nosso coração. Às vezes a gente começa a se apegar tanto a um sonho e a gente ouve o nosso coração e diz: Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Eu vou viver esse sonho, eu vou fazer tal coisa. Mas será que realmente Deus está falando comigo? Às vezes a gente tem uma ambição, e a ambição ela é válida. A gente tem uma ambição profissional, a gente quer conquistar determinados bens, mas será que é a promessa de Deus para mim sobre essa área? E a gente precisa ter nessa nossa caminhada com Jesus um discernimento. Qual é a promessa de Deus para nós? Qual é a promessa que Deus tem para você? E a Bíblia conta a história também de um homem que viveu uma promessa de Deus. Em determinado momento da sua história, ele teve um conflito em um acontecimento que foi ali um cheque, levou ele para um momento decisivo. Eu vou permanecer caminhando em direção à promessa ou não? Abra sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo 27. E eu quero falar sobre um momento da história de Moisés, com a missão que ele tinha em levar o povo para a terra prometida. A gente vai ler a partir do versículo 12. Versículo 12 até o 17. O texto diz o seguinte, versículo 12. Depois o Senhor disse a Moisés, eu vou ler aqui na versão Nova Almeida atualizada, tá? A NAA. Suba a este monte, Abarim, e veja a terra que dei aos filhos de Israel. Depois de a ter visto, você também será reunido ao seu povo, assim como já aconteceu com seu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, quando a congregação discutia comigo, vocês foram rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos olhos do povo. São estas as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles e que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então nós sabemos que Moisés recebeu do Senhor uma missão de libertar o povo de Israel do Egito e levá-lo à terra para onde Deus tinha essa promessa para esta nação, terra de Canaã. Mas em determinado momento, que é aqui citado no versículo 13 e 14, durante a jornada no deserto, o povo de Israel passou por muitas provações, muitas necessidades. Em determinado momento, o pessoal começou a passar por sede e começou a vir as reclamações para Moisés. Nós estamos com sede, dá-nos água. E aí vem aquelas reclamações ainda mais sérias. Por que você nos tirou do Egito? Você nos tirou lá do Egito para a gente passar sede, para a gente morrer no deserto? Então começa aquelas reclamações, começa aquelas provocações, aqueles descontentamentos do povo. E então Deus deu uma ordem para Moisés. Moisés, clame a uma rocha, apontou para uma rocha, clame para essa rocha, que de lá sairá água para vocês. Só que Moisés tinha tido uma experiência anterior sobre uma ação semelhante, só que ele estava tão nervoso, tão furioso com toda aquela circunstância, que ele foi lá na rocha e bateu na rocha. Ele não fez o que Deus queria que ele fizesse. A água saiu, porém não era o que Deus queria. E aí por conta disso, lá no capítulo 20, vai dizer que Deus diz para Moisés, por causa dessa desobediência, você não entrará na terra prometida com o povo. Você ficará de fora. Então a gente chega nesse cenário, aqui do capítulo 27, onde o Senhor leva Moisés num lugar, para que Moisés contemple a terra
que o povo de Israel vai entrar e ele vai ficar de fora. Imagina, gente, se isso acontece conosco. Deus mostra para você um sonho ou uma promessa dele, um propósito, que era para você viver, mas que você não vai mais viver porque você desobedeceu a Deus. Seria constrangedor, não seria? Seria difícil para nós. E assim foi com Moisés. Moisés, por causa de um ato de desobediência, perdeu a oportunidade de viver uma promessa de Deus. Isso me mostra que um acontecimento impediu Moisés de ver a promessa se cumprir. Assim como existem acontecimentos em nossas vidas que nos impedem de vivermos aquilo que a gente espera. É uma realidade para a nossa vida. Coisas ruins acontecem com pessoas boas também. Acontecimentos, circunstâncias difíceis aparecem na nossa vida. E muitas delas nos impedem de viver coisas que esperamos. Pode ser que sejam consequências das nossas atitudes pecaminosas, de atos de desobediência com Deus. Mas muitas vezes aparecem circunstâncias difíceis na nossa vida que nos fazem precisar replanejar a nossa rota, que nos fazem abrir mão dos nossos sonhos e do futuro que a gente estava planejando. Acontece. O pecado está no mundo, a maldade está no coração do homem, existem coisas que aconteceram na sua vida que talvez não foi culpa sua, mas que você precisou reorganizar a rota, precisou mudar coisas em casa, precisou mudar aí desejos que você tinha, precisou abrir mão de coisas. Então existem acontecimentos em nossas vidas que aparecem e nos colocam diante de uma decisão. Eu vou permanecer com a minha fé em Deus? Às vezes a gente começa a se questionar diante de Deus. Quando as coisas não vão bem, a gente começa a questionar a Deus. Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Como estará o nosso coração? Será que a nossa fé permanecerá inabalável, Deus, mesmo quando as coisas não estiverem indo de acordo com aquilo que a gente almejava? Quero que a gente reflita nessa noite de que muitas vezes nós nos decepcionamos com Deus por situações que não eram da vontade de Deus, mas que aconteceram, e nós culpamos a Deus pelo fato de terem acontecido. E muitas vezes nós nos decepcionamos com Deus por coisas que não era da vontade de Deus, mas que nós estávamos perseguindo isso pela nossa própria vaidade, por causa do nosso próprio desejo, sem sabermos que era a vontade de Deus ou não. Acontecimentos aparecem, circunstâncias difíceis. Como estará a nossa fé? E se Deus não realizasse os seus sonhos? Se Deus não realizasse os nossos sonhos, que a gente tem tanto pedido para Deus, a gente continuaria amando a Deus? Se Deus não nos curasse, nós continuaríamos sendo fiel a Ele? Se Deus permitisse que tragédias acontecessem na nossa família, será que a gente continuaria confiando a nossa vida e os nossos dias nas mãos dEle? Isso coloca em nós essa decisão. Apesar das coisas que aparecem em minha vida, acontecimentos, será que a minha fé permanecerá no Senhor? Moisés decidiu manter os seus olhos na promessa que Deus tinha para o povo de Israel. Eu vi recentemente um vídeo, uma das últimas entrevistas do Timothy Keller, um pastor muito renomado na teologia, e ele morreu vítima de um câncer no pâncreas. E ele fala que nessa entrevista já estava assim, num caso muito avançado, e ele fala que todos os dias ele e a sua esposa faziam 2 orações. Primeira oração: Deus, cure a minha vida, tire esse câncer.
E a segunda oração era: não deixe que esta circunstância afete a espiritualidade em nossa família. Então ele fazia essas duas orações: Deus, me cure, eu creio que o Senhor pode curar, mas ainda que isso não aconteça, não permita que a minha fé e a fé da minha família seja abalada. Então Timothy Keller fez essa decisão: eu vou permanecer com a minha fé em Deus. E Moisés aqui, ele também faz essa decisão. Vamos ver ali no versículo 15? Então Moisés disse ao Senhor: que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair, que os faça entrar, para que a congregação do Senhor, o povo de Deus, não seja como ovelhas que não têm pastor. Pense comigo, Moisés sabia que ele não iria, no capítulo 20, Moisés já sabia que ele não entraria na terra prometida, mas mesmo assim, ele continuou conduzindo o povo de Israel até a terra prometida. Quantos de nós talvez abandonaríamos o trajeto porque a gente sabia que não iríamos conseguir? Se Deus falou que eu não vou participar, então por que eu vou continuar? Eu estou fora, Deus vai levantar outra pessoa, eu não vou estar lá mesmo. Mas não, Moisés sabia que ele não ia entrar, mas mesmo assim, no seu coração ele queria levar o povo até lá, mesmo que ele ficasse de fora. Conseguem perceber essa dependência do coração de Moisés no Senhor? Essa perseverança em Deus? E aí, Moisés, ele nos mostra uma lição. Moisés não deixou que um acontecimento determinasse o destino que ele tinha para a promessa de Deus. Moisés não deixou que um acontecimento em sua vida impedisse ele de viver a promessa de Deus sobre a sua vida. E essa decisão está diante de nós nas circunstâncias difíceis. Eu vou permanecer em Deus? Eu vou deixar com que essa circunstância me faça abandonar a vontade de Deus? Ou eu vou, apesar dessa situação difícil, manter os meus olhos no Senhor e não deixar que isso me impeça de viver o que Deus tem para mim? São nessas circunstâncias que a gente deve parar e refletir. E a história nos mostra que Deus recompensou Moisés por conta da sua decisão. Deus recompensou esta obediência a Moisés, mesmo sabendo que ele não entraria na terra prometida. Como assim? Aqui Moisés, ele faz essa oração, e ele pede: Senhor, envie alguém para me substituir. Envie alguém para, no meu lugar, já que eu não vou entrar, alguém que vá cumprir essa promessa, que vá colher esse fruto. Mas eu quero perguntar, qual era a promessa de Deus em relação à terra prometida? E se eu disser para você que nos momentos que Deus se encontrou Moisés no alto do monte, era a terra prometida? Pensem só, a experiência que Moisés viveu com Deus no monte, nenhum homem ali viveu. Ninguém viu Deus face a face. Deus ainda permitiu que Moisés visse ali a passagem do Senhor. Ele viu as costas, e a Bíblia fala que eu vou passar sobre você toda a minha bondade. Moisés contemplou a terra prometida, sim. Por meio da experiência que Moisés viveu no monte, Moisés vislumbrou a promessa que Deus tinha para o homem. Nós acreditamos que quando existe essa personificação de Deus, a imagem de Deus diante dos homens, nós cremos que é Jesus. O anjo do Senhor muitas vezes traz essa expressão se referindo ao próprio Jesus. Quando aparece aí e Moisés está atrás na fenda da rocha e ele observa Deus passando pela sua frente, vê as costas, provavelmente poderia ser Jesus, Jesus da eternidade. Então Moisés não ficou fora da terra prometida.
Moisés talvez ficou fora de Canaã, mas Moisés entrou na terra prometida. Isso nos mostra que muitas vezes os nossos sonhos aqui da terra, eles são muito pequenos, perto da grandeza, da glória de Deus e dos sonhos que o Senhor tem na eternidade para nós. Nós não podemos reduzir as nossas experiências aqui na terra e diminuir o tamanho de Deus, o tamanho do propósito que Ele tem para nós. Com toda certeza, o Pai da eternidade tem uma missão e um propósito para nós que não se resume à nossa vida aqui na terra. A eternidade, ela não tem as mesmas fronteiras políticas que a nossa, não tem as mesmas fronteiras sociais, culturais que nós. A eternidade, ela é muito maior do que a nossa vida. Então, nós não podemos limitar a promessa de Deus a uma pequena circunstância da nossa vida aqui na terra. Moisés me ensina que se nós vivermos para Deus aqui na terra, nós vamos viver hoje a promessa da eternidade. Nós vamos viver hoje a promessa da salvação. O interessante é que o substituto de Moisés foi Josué. E Josué, a tradução para o hebraico é Yeshua. Yeshua, do grego, Jesus. Josué significa o Senhor salva. Então, a promessa que Moisés perseverou em Deus era um vislumbre da promessa que Deus tinha para o homem: salvar a humanidade por meio do seu filho Jesus. Qual foi a oração de Moisés? Senhor, envia alguém para que o seu povo não seja como ovelhas, que não tem pastor. Alguns milhares de anos depois, Jesus aparece: eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, ninguém poderá arrebatar as minhas ovelhas das minhas mãos. Jesus corresponde ao cumprimento da promessa que lá atrás Moisés vislumbrava no monte. Talvez circunstâncias difíceis acontecerem em sua vida, mas eu quero te dizer, Deus ainda tem uma promessa para nós. Deus ainda tem um propósito para cumprir em nossas vidas. Talvez não se trata desse acontecimento ou deste sonho que temos para este ano. Talvez o propósito vai muito além do nosso tempo aqui na terra. Mas certamente Deus, Ele é fiel para cumprir. Muito além daquilo que nós pedimos, pensamos, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Deus, Ele continua sendo fiel. Como a gente pode mensurar a eternidade perto da nossa vida aqui na terra? Entenda que a maneira como nós vivemos aqui na terra, a perspectiva pela qual enxergamos a nossa realidade, ela vai determinar a nossa trajetória e vai determinar também a nossa rota. Será que nós temos os nossos olhos em Jesus ou nas circunstâncias atuais? E eu quero falar um pouco sobre vivermos uma vida movidos pela eternidade. Moisés viveu a sua jornada movido pela visão que ele tinha no monte. Quem era o Deus de Moisés? A vida de Moisés foi movida pela eternidade que ele conheceu no alto daquele monte, pela realidade dos céus que tocava na terra e se revelava a Moisés. A vida de Moisés se moveu não pelas circunstâncias pequenas, casuais, temporais, mas se moveu pela vida eterna, pelo propósito do reino de Deus nos céus. Imagine que o reino de Deus está ali na sua casa. Vamos tentar mensurar a vida eterna, a eternidade com a nossa vida aqui na terra. Imagine aí o chão, pense no chão aí da sua casa. Certamente a gente percorre aí toda a nossa casa, toda a extensão da nossa casa todos os dias, diariamente. Toda a extensão da sua casa é a eternidade. Seu quarto, quintal, sala, cozinha, tudo isso é a eternidade. A nossa vida aqui na terra é como se fosse um único piso em toda a extensão da nossa casa.
um azulejo em toda a extensão da nossa casa. Jesus percorre em toda a eternidade. Jesus percorre por toda a nossa casa. Mas nós ficamos parados num único lugar. Essa é a minha vida diante de Deus. Mas a grandeza da promessa de Deus para nós é que, mesmo parados num único lugar, o Senhor, por meio de Jesus, nos faz viver um deslumbre de toda a eternidade. A realidade dos céus começa a invadir toda a eternidade. A realidade do reino de Deus, toda a sua glória, todo o seu poder, começa, por meio de Cristo, a habitar no lugar em que nós estamos, no lugar onde nós estamos morando, no tempo que nós estamos vivendo. Isso é a dimensão de quando a realidade dos céus invade a nossa vida, invade a nossa casa, invade os nossos dias. Não tem como mensurar. E aí nós podemos escolher: eu vou viver a minha vida parada neste lugar, com a minha perspectiva limitada a esse espaço, ou eu vou viver os meus dias aqui na terra dizendo: Senhor, abra o meu olhar, que eu possa contemplar a realidade dos céus. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra, como é a realidade dos céus. Moisés, ele desfrutou. Jesus, ele, quando entra na nossa vida, nos faz viver vislumbres da eternidade, mesmo que a nossa vida seja um nada perto de toda a existência de Deus, de todo o reino de Deus. Então nós temos esta pergunta a se fazer: quando as circunstâncias difíceis aparecerem, ou uma vez que elas já aconteceram, e eu tenho que lidar agora com elas, eu vou ser movido pela visão que Deus tem da eternidade, ou eu vou me mover pela minha situação aqui da terra? Eu vou buscar as minhas estratégias, que são poderosas, do Senhor para eu destruir as fortalezas, ou eu vou buscar as minhas limitações humanas para tentar resolver do meu jeito? Então, a caminho da promessa, nós precisamos pensar: qual é a promessa que eu estou buscando? É uma promessa que se resume à minha vida aqui? Ou é a promessa que o Senhor tem da eternidade para mim? Mesmo que circunstâncias tenham mudado os rumos da nossa vida, escolher viver para Deus nos leva a desfrutar da realidade dos céus hoje. Jesus pode levar sobre você, sobre a sua casa, a realidade dos céus, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. Quero te convidar a fechar os teus olhos. Convidar o pessoal, louvor. Eu quero que você reflita diante do Senhor. Qual é a promessa que nós temos perseguido? Será que aquilo que temos dedicado à nossa vida, o nosso tempo, o nosso esforço, de fato, são os propósitos de Deus para nós? Será que nós temos diminuído o tamanho do nosso Deus e limitado a atuação do nosso Deus, porque nós estamos nos apegando a sonhos e desejos terrenos? E se o Senhor tem sonhos muito maiores que os que você está sonhando hoje? E se o Senhor tem uma vontade boa, perfeita e agradável para você viver, ao invés dessa vontade que você está tentando fazer dar certo, mas nada acontece? Hoje nós temos a oportunidade de, assim como Moisés, dizer: Senhor, apesar dessa circunstância difícil, apesar de eu não estar conseguindo ver o cumprimento dessa promessa, eu vou permanecer no Senhor. Eu vou permanecer com a minha fé e a minha esperança em Ti, porque eu não caminho movido pelas minhas circunstâncias terrenas. O meu caminhar é em direção ao céu. Os meus olhos viram ao Senhor Jesus.
Jesus, o príncipe da paz, Ele está comigo, Ele habita em mim e Ele me levará a viver a eternidade e a realidade dos céus hoje. Eu quero orar por você que nesta noite talvez tenha tido a sua fé abalada por circunstâncias que não são favoráveis. Talvez coisas aconteceram, talvez por motivos de desobediência a Deus, ou então por coisas que nem se referem a você, se referem talvez a pecados do outro, motivos alheios, outras circunstâncias qualquer que aconteceram e você não teve culpa. Eu quero te convidar a dedicar a sua esperança, a entregar o seu coração ao Senhor Jesus plenamente, crendo: Senhor, isto que aconteceu não vai determinar a minha vida, não vai determinar o meu destino. Eu vou viver a promessa da eternidade do Senhor, dos sonhos do Senhor a meu respeito. Porque assim como os céus são maiores do que a terra, os seus planos, os seus sonhos, os seus caminhos são maiores do que os meus. Se você deseja fazer essa entrega ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero viver a tua promessa, eu quero viver a realidade dos céus hoje, eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar, como ponto de decisão, assim como Moisés disse: Senhor, eu não vou deixar essa circunstância abalar a minha fé, eu não vou deixar este acontecimento me impedir de viver os sonhos que o Senhor tem para mim. Deus tem uma promessa para você ainda. Deus tem um sonho para realizar. Talvez o que Deus quer para você não se resume a você, mas a sua descendência. Talvez não se resume à sua vida aqui na terra, mas Deus te recompensará deixando um legado para a sua posteridade. Talvez Deus deixará uma história que muitos outros desfrutarão da bondade de Deus, do poder de Deus, porque um dia você decidiu permanecer no Senhor, porque um dia você permaneceu fiel a Ele. Senhor Jesus, fortaleça o nosso ser nesta noite. Se existe alguém aqui, Deus, que tem sido abalado por circunstâncias difíceis, eu oro para que o Senhor encoraje nossos corações com a alegria da eternidade. Assim como a tua palavra diz que quem permanecer, quem perseverar até o fim será salvo. Tua palavra diz, Senhor, e nós cremos, Pai. Nós não deixaremos com que as circunstâncias atuais nos impeçam de viver a sua vontade. Ah, Senhor, cumpre o teu querer nesta noite, em nome de Jesus.